Eliseu foi discípulo de Elias. Elias foi um homem de Deus que fez 7 milagres, e o Eliseu, depois que ele recebeu uma porção dobrada, ele fez 14 milagres. É um homem que todos nós precisamos pensar nisso. Eu quero mais do que qualquer pastor, né? Eu quero uma porção dobrada daquilo que está na vida daquela pessoa, eu quero mais para mim. Amém? Nós temos que sonhar, nós temos que desejar, querer mais de Deus. Amém? Eu vou falar sobre alguns detalhes interessantes sobre a vida de Eliseu. Um deles é esse: Eliseu fez o dobro de milagres acima, né, do que o discipulador deles, o Elias, né? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é interessante sobre o chamado do Eliseu. Eliseu não foi sempre um homem ungido, preparado para ministrar. Ele era agricultor. Eliseu era agricultor. 1 Reis, abre tua Bíblia em 1 Reis, primeiro livro de Reis, que nós vamos estar conversando em alguns lugares. E primeiro livro de Reis fala no verso 19, fala que o Elias estava passando e de repente ele viu Eliseu. E o Elias pegou a capa que estava nele e jogou em cima do Eliseu, nas costas do Eliseu. E é interessante, porque nós não temos esse costume hoje. Se passar alguém aqui com um paletó e jogar o paletó nas minhas costas, eu vou achar estranho, né? Mas ali tinha um significado. E o Eliseu, na hora que ele recebeu aquele manto, aquela capa do Elias, ele sabia que o Elias era servo de Deus, era um profeta. Na hora que ele recebeu aquele manto, ele já sabia que estava sendo chamado. Era um momento em que Eliseu estava sendo chamado para ser discípulo do Elias. Vamos ler. Na versão que eu tenho aqui, acho que é a revista atualizada, fala o seguinte, verso 19, tá? Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Quer dizer, tinha 12 juntas de bois diante dele e puxavam um arado, né? Ele estava com a 12ª, quer dizer, a 12ª, ele estava segurando ali, estava puxando o arado dele. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Lançou o manto e ali, se você continuar lendo, você vai ver que ali o Eliseu recebeu, deve ter caído uma ficha, despertou, de repente, um homem que era um homem do campo, de trabalhar, né, no arado, de repente recebendo um chamado para ser discípulo de um profeta de Deus, e um homem que era conhecido em todo Israel como sendo um homem de Deus que lutou, orou e veio, desceu chuva, e depois parou de chover, também orou e Deus mandou fogo para queimar a lenha, lembra? Todas essas coisas. E o Eliseu estava ali sendo chamado. Se você continuar, nós não vamos continuar aqui, você pode ver que o Eliseu, ele dá uma parada assim, o Elias fala, você sabe o que eu fiz com você. Você está sendo chamado para ser meu discípulo, meu servo. Você vai andar comigo. E nesse ponto, né, você vai vendo que o Eliseu fala, espera um pouquinho só, o Elias, eu quero ser teu servo, eu quero ser teu discípulo. Mas deixa eu despedir dos meus pais e eu vou fazer uma festinha aqui. No fim, ele fez um churrasco. Ele fez um churrasco com os bois que estavam trabalhando para ele.
e pegou o madeiramento que ele estava usando para ser o arado e queimou a carne ali. Do serviço dele, ele estava entregando tudo para Deus, né? Para andar com um discípulo, para ser discípulo de um profeta de Deus. Eu vejo o Eliseu como sendo um daqueles discípulos de Jesus. Vocês lembram? Jesus chega para Mateus e fala assim: para tudo que você está fazendo aí, me segue. Mateus era um homem que trabalhava com a arrecadação de impostos, com anotações de impostos, né? E, de repente, Jesus chama ele, ele larga tudo e vai. Ele chega para Pedro e João e fala assim: largam o serviço de vocês. O serviço deles era, qual que era? Alô? Pescadores. E Jesus falou: vocês largam o serviço, o sustento de vocês, assim como aconteceu com Eliseu, né? Eliseu largou a profissão dele, o sustento, para ser discípulo, né, de um servo de Deus. Agora, avança mais um pouquinho para frente, vamos dar uma olhada um pouquinho mais na vida dele, em 2º livro de Reis, capítulo 2. 2º livro de Reis, capítulo 2, eu vou ler desde o verso 1 até o 15. Depois de 1 Reis, é 2º livro de Reis, tá certo? Acharam? Posso ler? Quando estava o Senhor para tomar Elias estava velho já, ia ser levado para Deus. Podia ter morrido, podia ter sido levado para a água, sei lá, afogado, né? Mas o Elias, ele ia ser tomado por Deus por um rodamuinho. E o Eliseu tinha esse discernimento, já tinha esse conhecimento. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Perceba que Eliseu estava sempre junto com Elias, sempre acompanhando Elias. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Então ele chega e fala assim: olha, é o seguinte, Eliseu, melhor você ficar aqui, eu vou para a cidade de Betel, e você faz as coisas, eu vou fazer o que o Senhor me chamou, não é isso? O Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Perceba que ele era um discípulo modelo. Ele fala assim: não, mesmo você mandando, eu vou te acompanhar, não vou te deixar, eu vou te acompanhar. E isso aconteceu 3 vezes aqui. Verso 3: então os discípulos do profeta que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Quer dizer, você está sabendo que o teu discipulador vai ser levado por Deus? Fiquem quietos aí, que eu calo a boca, que eu sei o que eu estou fazendo, estou seguindo ele. E verso 4: disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. De repente ele estava no lado de Israel, e, né, eu vou até lá, tal lugar. E o Elias foi, Eliseu foi junto. Aí de repente o profeta fala assim: não, agora Deus está me chamando para ir em outro lugar, né, lá em Jericó. Fica aqui. E aí, porém, ele diz: tão certo como vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. Então perceba que ele era um discípulo colado no discipulador dele. Ele era um discípulo que andava com o discipulador dele o tempo todo e queria ficar grudado, porque ele queria mais daquela unção que tinha no Elias, ele queria mais, cada vez mais. Se você é discípulo de alguém aqui na comunidade, e se você fica longe desse teu discipulador, você vai perdendo a unção que tem aquele irmão. Por exemplo, meus discípulos, né?
Se a gente fica um tempo sem se encontrar, fica um negócio assim meio xoxo, né? E aquilo que eu posso passar para o outro irmão, não só na oração, mas no conhecimento, na sabedoria e outras coisas que Deus pode me dar, vai deixando de faltar. E aqui você vai vendo que o Eliseu, ele tinha sede daquele Deus que o Elias servia. E ele foi para Jericó, acompanhando Eliseu. Então os discípulos do profeta que estavam em Jericó, se chegaram a Eliseu, eles disseram, outra vez, né? Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, levando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu sei, calai-vos, deixa comigo, né? Verso 6, enviou ao Jordão, mas ele, não, 6, disse-lhe, pois, Elias, fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão, outra vez, fica aqui. E o que aconteceu com Eliseu? Não vou te deixar, não é isso? Isso é um discípulo, modelo, que não abandona o discipulador. Isso é um discípulo que quer caminhar com aquele que tem mais experiência com Deus. Aí, no verso 7, foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Pararam aí o Eliseu e o Elias, pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu a água e o rio se abriu. E eles passaram em terra seca. Tá? Havendo eles passado, no verso 9, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Quer dizer, chegou um ponto que o Eliseu, na realidade o Eliseu estava sendo testado. Vamos raciocinar um pouquinho mais, né? O Elias era o profeta de Deus que ia ser tomado, já tinha uma vivência grande com Deus, e o Eliseu, ele estava sendo discipulado, ensinado pelo Elias, né? Chega um ponto que o Elias tentou ir para um lado e falou, você fica aqui, eu não vou. Quer dizer, ele começou a ir atrás do discipulador dele e começou a aprender, queria aprender, né? Chega um ponto que depois que atravessaram o Rio Jordão, a pés secos ali, o Elias falou assim para o Eliseu, tá bom, não aguento mais, você ganhou, né? Eu entrego, eu não vou mais fugir de você, o que você quer, né? No fundo é isso que ele está falando no 9, né? Pede-me o que queres que eu te faça, antes seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Quer dizer, o espírito de Deus que estava em Elias, o Eliseu queria o dobro, né? Eu gostaria de ver isso, né? Quer dizer, o meu discipulador é o pastor Jamê. Eu quero o dobro do espírito que Deus tem colocado nele para mim. Isso daí deve ser o sonho de todos nós. Querer o espírito dobrado, né, do discipulador. Amém? Aí, 11. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, quer dizer, se você vai continuar grudadinho em mim, né? Assim te fará, porém, se não me vires, não se fará. Quer dizer, o que você está me pedindo, você só vai conseguir se você continuar caminhando comigo e não me abandonar. Eu vejo que, às vezes, tem discípulos que querem a bênção, mas não querem andar com o discipulador, né? Às vezes até arruma desculpa. Mas você sabe o que é? Eu estava assim, mas não quer. No fundo, quer a bênção, senhor, mas não quer andar. A gente canta aquela música, né? Do Rastros de Amor, e fala assim, aquilo tudo que eu sofri, eu quero deixar esse rastro, mas é ensinamento, para que o outro também caminhe no mesmo caminho, né? Agora, continuando, 11, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um dos outros. Quer dizer, tem algumas pessoas que acham que um carro de fogo que levou o Elias. Não foi isso. Ele só separou Eliseu do Elias.
E de repente apareceu um rodamuinho, continuando ali, verso 12, o que vendo Elias, no final do 11, né? Elias subiu ao céu num redemoinho. Verso 12, o que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais os viu. E tomando suas vestes, rasgou-as em duas partes. Ele pegou as vestes dele, o Eliseu, rasgou em duas partes, e assumiu as vestes do Elias. Presta atenção, que agora ele pega, a partir daí, ele pega as vestes do Elias e vai atravessar o rio e bate igual o Elias fez com as vestimentas, igualzinho o discipulador dele fazia, ele volta e o rio para e abre um caminho para ele atravessar. É muito interessante isso, a questão de pegar as vestes, né, pegar a capa do discipulador. Muitas vezes nós vemos que, por exemplo, é fácil querer ser igual o pastor Jamir, por exemplo, mas o tanto de coisa que ele já passou, e tanto de busca a Deus, tanto de ministração, tanto de leitura da palavra, aí muita gente fala assim, mas não quero isso tudo. Eu queria coisa mais mastigadinha. Nós temos que andar debaixo da capa, para poder caminhar junto e querer a unção dobrada. Amém? Nota que interessante que o Eliseu fala assim, meu pai. Além de discipulador, ele era considerado um pai para o Eliseu. O Elias era considerado uma pessoa de autoridade, né? O Eliseu tinha um discernimento espiritual fantástico, para ele reconhecer que aquele que jogou a capa nele, chamou ele para ser discípulo, não era só um discipulador, mas era um profeta do Senhor, um ungido do Senhor, e além disso ele assumiu como sendo filho do sacerdote, do profeta, filho de Elias. Chega no 15, vendo, pois, os discípulos do profeta estavam de frente em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Olha que interessante, outros profetas, outras pessoas, né, discípulos, quer dizer, outros discípulos de profetas, existia até escola de profetas naquela época, outros viram o que aconteceu de longe e chegaram para o Eliseu e falaram assim, você recebeu, né? O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Se você continuar lendo aí, você vai ver que eles chegam até a se curvar diante de Eliseu, reconhecendo a unção de Deus na vida do Eliseu. Agora, para a gente ser um Eliseu, nós temos que ter passos, né? O Eliseu foi obediente, foi humilde, não é isso? Foi quebrantado, não fala, não vou agora não, se o senhor quiser, passa aqui, daqui uma semana. Aconteceu isso com Jesus, não foi? Muita gente rejeitou Jesus como discipulador, de repente viraram as costas para Jesus, e Jesus fala assim, alguém mais quer ir embora? A porta está aberta. Por quê? Só interessa aqueles que querem andar com o discipulador. Amém? Vamos perceber uma coisa como Eliseu era um bom discípulo, aquele que grudava sempre. Isso é muito bom. E a gente vendo um pouquinho mais para frente, dias depois, milagres que Eliseu foi fazendo depois, no capítulo 6, olha o capítulo 6 aí. Eu estou sem ele no projetor aqui, mas vamos ler na Bíblia. Capítulo 6, verso 8. Acharam? 2 capítulos só para frente de onde a gente estava. Fala assim, ó. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento.
Verso 9. Mas o homem de Deus, quer dizer, o Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de não passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Então veja que Deus deu uma revelação para Eliseu. Amém? Deus deu uma revelação para Eliseu, e Eliseu, já sabendo do que o inimigo estava vindo, o que aconteceu? Ele mandou um recado para o rei e falou assim: não vai em tal lugar, porque o inimigo está vindo para te atacar. Um homem que é servo de Deus, que tem o Espírito de Deus, que busca a Deus, tem esse discernimento. Olha, é um discernimento de dar até conselho para outras pessoas, né? Olha, é melhor você não andar por aqui, que aqui você pode cair num buraco, o inimigo te pega lá na frente. Agora é melhor você andar para cá. Quando uma pessoa é um servo de Deus, ele tem essa orientação do Espírito de Deus. E todas as vezes a gente precisa. Quantas vezes eu ligo para o pastor Jameu, ou então vou lá em Jundiaí ou Campinas, em Valinhos, e falo com ele: escuta, que eu faço tal coisa, eu preciso de um aconselhamento, eu preciso de uma orientação. E Eliseu aqui, ele fez isso. Ele recebeu uma mensagem de Deus, uma revelação, e passou um conselho para o rei de Israel, né? Interessante que muitas vezes tem pessoas que não querem conselho, e quando recebem conselho, ficam: mas fazer isso? Não, eu vou fazer outra coisa, né? O ego é muito grande em todos nós, né? E quantas vezes dá vontade de não seguir a orientação de um pastor, de um discipulador, né? De um líder de célula. O rei de Israel enviou tropas, né? Ao verso 10, tá? O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Quer dizer, quem está sendo salvo aqui é o rei de Israel com suas tropas. Ele estava talvez com a tropa ali perto, e ele tirou a tropa de lá, né, em obediência. E não uma nem duas vezes. Quer dizer, muitas vezes o Eliseu deu conselho para o rei de Israel. O rei de Israel se livrou de ataque do inimigo. Verso 11. Então, tendo-se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria, que era o inimigo, né, chamou ele e os seus servos. Ele disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Quer dizer, escuta, é o seguinte: tem algum espião entre nós aqui, né? Tem alguém infiltrado entre nós que está levando informação para o rei de Israel. Porque eu chego lá e nunca está lá, né? Com a sua tropa. Interessante que, se você for pensar, o rei da Síria estava pensando numa coisa física. Nós vamos ver um pouco mais. Uma coisa assim: é alguém aqui, tem um culpado. Enquanto Deus a coisa era espiritual. E Deus revelava para um servo dele que tinha a unção dobrada, tinha o Espírito Santo nele, e ele transmitia para o rei de Israel. E o rei da Síria estava achando que era um problema de inimigo, espião, né? Verso 12. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua cama de dormir. Tem uma versão que fala assim: no teu quarto de dormir, né? Quer dizer, sozinho, quando você fala ali, tem um cara lá que ele fica sabendo o que você fala. Um servo de Deus é diferente, né, de tudo que se pode imaginar. Nós estamos numa época de eleição, votamos e tal, e pode acontecer qualquer uma das duas pessoas que se tornarem presidente, mas tem gente que fica: se for fulano, eu vou ser mandado embora, se for ciclano, eu vou sofrer. Tem tanta coisa, assim, tanta notícia falsa, né? Falando coisas, barbaridade. Por quê? Porque está se vendo só o natural
e não Deus, que está acima de todas as coisas. Amém? Porque a igreja do Senhor tem orado para que Jesus seja rei do Brasil. Amém? Nós temos que enxergar, e isso não é só para a cidade, país, mas é também para a sua vida, para a minha vida. Muitas vezes você pode achar que o fulano é mal, fulano está te perseguindo, fulano está querendo o teu mal, falando mal de você, enquanto você não está vendo que tem um inimigo por trás, um demônio, assoprando coisas para aquela pessoa, ou então assoprando para você mesmo, e você entendendo como sendo um ataque aquilo lá. Nós temos que pedir para o Senhor discernimento e olhos espirituais para enxergar o que Deus está querendo revelar, e não o que o povo está falando. Amém? Amém. Verso... onde eu parei? 13. Ele disse, ide e vede onde ele está. Quer dizer, o rei ainda estava pensando em amarrar o Eliseu, prender o Eliseu, como se a coisa fosse física. Ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo, pois lhe foi dito, eis que está na cidade de Dotã. Então enviou para Dotã cavalos, carros e forte tropa. Tropa grande, um exército grande. Chegaram à noite e cercaram a cidade. Para cercar uma cidade era para ser uma tropa muito grande. Pensa aí, mesmo que se fosse uma cidade de 3.000 habitantes, tem que ter uma tropa grande para cercar uma cidade toda. E o rei estava mandando para prender um, né? Que era Eliseu. Verso 15. Tendo-se levantado muito cedo, o moço, ou então tem uma versão que fala, o servo do homem de Deus, e saído, quer dizer, ele saiu da barraca dele, foi para fora, foi preparar um café, alguma coisa assim, e saiu. Eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, quer dizer, deve ter corrido para dentro da barraca, acorda Eliseu, tem uma tropa de um exército aí cercando todos nós aqui, que faremos? Verso 16, ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Essa é a visão que nós temos que ter, é o óculos espiritual que nós temos que ver, os anjos do Senhor conosco, mais anjos protegendo a gente do que o inimigo. Mais são aqueles que estão conosco, amém? Repita comigo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? 1 João tem uma passagem que fala uma coisa parecida com essa. Vocês lembram? Pode falar. Amém. Maior o que está conosco do que aquele que está no mundo. Porque o Senhor é maior do que qualquer inimigo. Amém? Nós temos que conhecer essa verdade e declarar. Muitas vezes pode vir um espírito de dúvida, uma confusão na mente. Você tem que falar aquilo que Deus fala a verdade, né? Maior aquele que está conosco. Mais são aqueles que estão conosco. O 1 João está falando do Espírito Santo que está em nós. Maior ele é do que qualquer problema, qualquer inimigo. E aqui o Eliseu está enxergando uma tropa de anjos em volta. Vamos continuar. Aí, verso 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Tem uma coisa maior protegendo aqueles que estão com o Senhor. Amém? Se você é servo de Deus, se você é escolhido, você se entregou para Jesus Cristo, tem anjos te protegendo. A Bíblia fala no Salmo, né? Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem a Deus. E aqui ele está falando assim, não temas,
Ele falou, não temas, porque mais são os que estão conosco. Mas ainda o moço não tinha visto. Só que chegou nesse ponto, ele teve que orar. Veja, Eliseu era um homem de oração. Muitas vezes a gente pode pensar, mas ele já estava num nível que ele fazia milagres, mas ele era um homem de oração. E aí ele fez uma oração ao Senhor. No verso 17, orou Eliseu e disse, Senhor, abra os olhos do meu servo aqui. Ele não está enxergando ainda, né? E o moço dele, o servo, o Senhor abriu e ele viu toda a tropa, o exército de anjos que tinha ao redor. Verso 18, e como desceram contra ele, quer dizer, o inimigo estava descendo. Como desceram contra ele, orou Eliseu outra vez ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira. Quer dizer, Eliseu estava pedindo para Deus cegar agora, não abrir os olhos do servo dele, mas fechar os olhos da tropa inimiga. E Deus ouviu e fez. E ele ouviu, né, ele orou, feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu, homem de Eliseu. Isso. 19. Então Eliseu lhe disse, não é este o caminho, disse para o pessoal, para o exército inimigo, não é este o caminho que vocês deviam estar andando, nem esta é a cidade, segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E ele guiou todos para a cidade de Samaria, onde ficava o exército do rei de Israel. Agora, não sei se vocês enxergam, então, já pensaram nisso, que o Eliseu deve ter falado, todo mundo cego, um tropeçando no outro, né? O Eliseu deve ter chegado no comandante dele e disse, olha, é o seguinte, aqui não é o lugar, e a pessoa que vocês estão procurando não está aqui, eu vou levar vocês para o lugar. E pegou na mão do capitão lá, do comandante, e depois fizeram uma fila, né? Um pondo a mão no ombro do outro, né? Fila de cegos. E quem conhece Israel, sabe que aquela região toda ali é cheia de terra, pedra e areia. Não tem quase mato, não tem, sabe, é muito. E aquele pessoal naquela época não tinha sapato igual a gente, né? O máximo que eles tinham eram sandálias e o dedo meio para fora, devia até tropeçado. O pessoal, na hora que chegou em Samaria, o pessoal devia estar tudo já gemendo de dor, né? E foi levado para uma praça lá. E, tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu, outra vez orou, ó Senhor, abre os olhos desses homens, para que vejam. E Deus abriu. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, feri-los-ei, meu pai? Quer dizer, mato esses caras? Interessante que o respeito do rei com Eliseu já era de pai também, chamando ele de pai, né? E ele perguntou, o que eu faço? Mato esse pessoal? Né? Porque estava todo mundo, abriram os olhos, estavam lá cercados pelo exército de Israel. Verso 22, respondeu ele, não os ferirá, fere aqueles que fizeres prisioneiro com a tua espada e teu arco, porém a estes, manda pôr-lhes diante pão e água, ou seja, de pão, de água, mas ali tem mais, nós vamos ver aí, para que comam e bebam, e tornem ao seu Senhor, e volte lá para a Síria, né? E volte para o rei deles. Veja que interessante que o Eliseu não era um cara que guardava mágoa, concorda? Porque o servo de Deus não pode guardar mágoa, né? O Eliseu não era um homem que chegava e falava, não, eles estavam querendo matar você, vão matar mesmo. Não. Ele fazia, é o seguinte,
Parece aqui que ele leu Romanos 12, 19, 20, 21 ali, onde o profeta, o apóstolo Paulo fala para você não retribuir o mal com o mal, que nós devemos perdoar as pessoas, e além de tudo, quando alguém fizer o mal, você deve fazer o bem, porque assim você vai estar amontoando brasas vivas na cabeça da pessoa. A mágoa só faz mal para várias pessoas, mas principalmente para a pessoa que está com mágoa. E o Eliseu aqui, ele fala assim, vamos fazer o seguinte, não mata ninguém, não faz mal para ninguém, vamos dar comida para eles. E vem no 23, ofereceu-lhes o rei grande banquete, foi um banquete tanto, e comeram e beberam, depois de encherem o bucho, despediu-os e foram para o seu senhor. Olha o resultado final. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel, por causa de um servo de Deus, por causa de um profeta que pediu a unção dobrada que estava sobre o discipulador dele. Israel não sofreu mais nenhum ataque da parte da Síria. Por quê? Porque Deus é fiel na sua palavra. E a palavra dele fala, você abençoa em vez de amaldiçoar. Não guarde mágoa, né? É interessante que o espírito dobrado que ele recebeu do Elias, né, espírito de Deus dobrado, tinha um desejo de intimidade com Deus, que levava não só a revelação das necessidades, os problemas do inimigo, que o inimigo ia atacar, como também o perdão. O perdão e a tentativa de fazer acordo, de fazer reconciliação. Porque é bem nesse sentido. Se você tem o Espírito do Senhor sobre você, automaticamente, você recebe Espírito de sabedoria, de conselho, de perdão, de orientação. E você, com isso, você pode livrar outras pessoas do inimigo. Na Bíblia, né, em Provérbios, fala que há muitos caminhos que parecem direito ao homem, mas no final são caminhos de morte. E muita gente, por não andar na orientação de alguém com mais experiência, vai cair em morte. É o problema de muita gente que leva tropeções na vida, né? Quantas vezes eu orientei pessoas para faz tal coisa que é melhor para você. Mas eu perdoar, né? Eu sempre aconselho as pessoas que eu aconselho sobre essa questão do perdão. Eu leio Romanos 12, 19 em diante ali, e falo, agora sabe o que você faz? Começa a orar para Deus abençoar essa pessoa, começa a conversar com essa pessoa, sendo simpático, rindo para a pessoa, dando sorriso, dá bom dia, e de vez em quando dá uma bala, um bombom para a pessoa. Ele fez mal para você, você está fazendo justamente o contrário que o diabo quer. Porque o diabo quer que os dois peguem fogo, se agarrem, né? Mas Deus tem uma palavra para cada um de nós, uma palavra de direção, de paz. E veja que, além de ser um homem de oração, Eliseu, ele era sensível às palavras do Senhor e também ele era pacificador, né? Não vamos fazer guerra aqui. Olha, se a gente fizer isso, vai acabar a guerra. E é o que foi que aconteceu, não é? Então, nós precisamos ter esse desejo de ouvir o Senhor, ter o Espírito dobrado do Senhor, que está sobre alguém que você vê como uma pessoa ungida, e que você busque mais a Deus. Busque mais a Deus. E além do que, você tem que ser uma pessoa valente, não deve temer o inimigo, porque o inimigo está ali. Lembrando que, se você é uma pessoa de Deus, o inimigo está ali, mas você tem anjos com você, em nome de Jesus. Mais são os que estão conosco, amém? Maior é aquele que está em mim, do que aquele que está no mundo, amém?
O apóstolo Paulo, ele falava assim, falou, né? Em 2 Coríntios 5, 7, falou que ele não andava pelas coisas que ele via, mas sim andava pela fé. Quer dizer, o meu radar não é olhando para cada um de vocês, o problema que está aqui, o problema que está ali. O meu radar é espiritual, eu ando pela fé. E não vou parar por causa de problema físico. Agora, se tiver problema espiritual, eu tenho que ser o primeiro a me acertar com Deus, tenho que buscar Deus, mais comunhão com Deus, mais oração, e assim por diante, né? Eu acho que interessante o que aconteceu com Davi também. Davi, quando ele foi lá foi levar comida para os irmãos dele que estavam na guerra, lembra? Ele chega lá e vê um baita de um gigante lá, fazendo chacota, rindo dos irmãos dele, do exército de Israel. E ele falou: quem que é esse cara aí? Está afrontando o exército de Deus inimigo, vocês ficam quietos. Quer dizer, o Davi estava vendo outra coisa. Ele não estava vendo o gigante, ele estava vendo uma afronta ao exército do Deus que ele servia. E nós temos que ver assim. Nós temos que ter olhos espirituais para cada situação que acontecer. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós não podemos ter medo da situação, do problema, e nem deixar o medo entrar em nós. Porque a Bíblia tem vários pontos que falam assim, que o medo não vem de Deus. Amém? Isso é uma verdade que nós temos que andar sempre pensando nela. 2 Timóteo 1,7 fala, porque Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Amém? Medo não é para te acompanhar. No nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero ler uma frase que eu li num livro da Joyce Meyer, e fala assim: o medo não vem de Deus, o medo vem de Satanás. A única atitude aceitável e confissão que um cristão pode ter perante o medo é esta: isso não vem de Deus, não vou tolerar isso, nem vou permitir que isso controle a minha vida. Medo fora da minha vida. Amém? Tem que confrontar o medo mesmo e não aceitar. E quando a gente pensa com relação a perdão, estou terminando já, nós temos que pensar no seguinte: o perdão é uma coisa divina, tanto que Deus nos perdoou dos nossos pecados e mandou o seu Filho Jesus para morrer por nós, apagando os nossos pecados. Amém? O nosso Deus é um ser que é o ser do perdão. Além do que, lá em 1 João fala que o amor, Deus é amor, né? E o amor não lança fora todo o medo, o amor está relacionado com uma paz na vida da pessoa. Eu queria só fazer um comentário. Um dia alguém me perguntou sobre isso, se quando eu não perdoo, é só eu que sofro. Olha, eu vou dizer uma coisa: quando a gente não perdoa um parente, e principalmente se for cônjuge, você, quando casou, você se tornou uma só carne e um só ser diante de Deus. E se você não perdoa teu cônjuge, você abre uma brecha para você e você balança o outro. E pode deixar o outro atacado também pelo inimigo. Eu vou dar um exemplo. Vocês lembram que Paulo, antes de ser chamado Paulo na Bíblia, ele chamava Saulo, né? E Saulo era um perseguidor de cristãos, não é isso? Ele não só perseguia, como também ajudava a matar, porque o Estevão, lembra do Estevão? Quem já ouviu falar do Estevão aqui? O Estevão era um servo de Deus também, um discípulo dos discípulos de Jesus, e ele estava sempre obedecendo ao Senhor, e tinha muita gente que estava atacando ele, criticando ele, e um dia, por causa de um discurso dele, amarraram ele estava falando de Jesus, amarraram ele, levaram para fora da cidade, isso está em Atos 6, e lá, quando amarraram, ele começou a levar pedrada. Ele ajoelhou e falou assim: vejo o céu aberto. Presta atenção nisso.
Desculpa. Veja o céu aberto. E como ele levou mais pedrada, e de repente ele começou quase a desmaiar. E ele falou assim: Deus, tem uma versão que fala, Pai, não lhes impute esse pecado. Sabe o que quer dizer isso? Deus não leva em conta o pecado que esse pessoal está cometendo agora de me matar a pedradas por causa do Senhor. E sabe o que aconteceu? No meio daquele pessoal que estava apoiando e talvez até jogando pedra, tinha um moço, a Bíblia fala, tinha um moço que chamava Saulo, que depois foi chamado de Paulo. E o Saulo levaram a roupa do Estevão, tudo ensanguentado, e levaram para o Saulo. O Saulo pegou a roupa. Quer dizer, ele devia ser chefe dos assassinos ali, que estavam apedrejaram o Estevão. E o Saulo, por causa daquela oração do Estevão, eu creio nisso, a Bíblia não fala que é assim, tá? Mas eu creio nisso, que por causa da oração do Estevão, o Saulo encontrou Jesus. Jesus encontrou Saulo no caminho de Damasco. Por quê? Porque o Estevão não ficou com mágoa de Saulo, nem das pessoas ali. Veja que o Estevão viu os céus abertos. E depois Jesus abre os céus para a salvação para o Saulo, né? Se não fosse a oração, eu creio nisso, se não fosse a oração de Estevão, pode ser que o Saulo não tinha virado o Paulo que a gente conhece. É lógico que é Deus, mas a oração daquele que recebe a ofensa e não fica ofendido, e orando pela outra pessoa, tem poder de abençoar a outra pessoa. Amém? Agora, quanto mais você se aproxima de Deus, lembre disso, mais segredos você vai ter do Senhor, o Senhor vai passar para você. Amém? Eu quero pedir para os irmãos ficarem de pé. E eu quero que você coloque a tua vida diante de Deus. Eu falei várias características do Eliseu aqui, né? Eu não sei se você pode pensar, mas acho que você deve pensar nesse sentido. Se encaixa, você se encaixa em um ou mais desses casos em que você precisa ficar mais parecido, ser trabalhado, deixar o Espírito Santo trabalhar teu coração, tuas atitudes, para que você seja mais cheio do Espírito de Deus. Quanto mais você quer ouvir o Espírito de Deus, mais você recebe sabedoria, mais você recebe amor pelas pessoas, mais você perdoa, mais você se torna pacificador. Amém? Vamos orar agora. Põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos, converse com o Senhor. Se você precisa mais de Deus, comece a falar para Ele: Deus, eu preciso mais de Ti, eu quero mais da Tua presença, eu quero ter mais intimidade contigo, eu quero, Senhor, ouvir a Tua voz, ouvir Teu coração, Senhor, as Tuas intimidades eu quero ouvir de Ti, Senhor. Senhor, aquilo que o Senhor quer também, Senhor, que eu aprenda, eu quero ter mais sabedoria, eu quero ter mais revelação da Tua palavra e também revelação do que o inimigo está tentando na minha vida, na vida dos meus irmãos, dos meus amigos. Senhor, eu me arrependo por não buscar mais a Deus, por dar mais atenção a coisas, ao tempo, a esse mundo, Senhor, que é só materialista, material. Senhor, eu quero te pedir ajuda para que eu possa ser um bom discípulo, mais interessado em aprender, em receber unção. Eu quero ter mais garra, perseverança, Senhor, em te buscar e caminhar com o discipulador, aprendendo mais de ti, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, mais do teu espírito de sabedoria, mais do teu espírito, Senhor, para que eu possa dar conselhos sábios, Deus. Senhor, abençoa cada irmão aqui, no nome de Jesus Cristo. Peça para o Espírito Santo que entre na tua vida com mais amor incondicional, perdão incondicional, reconciliação. Você possa ser um reconciliador, um pacificador. Deus, olha, Senhor, aqui, Senhor, teus filhos. Senhor, o Senhor sabe o que está acontecendo na vida de cada um aqui. Deus, nós queremos aprender com Eliseu.
Nós queremos aprender contigo, Senhor. Nós queremos ter a tua unção aumentada em nós, Pai. Espírito Santo de Deus, aumente, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Derrama a tua graça na vida de cada um, Senhor. Não deixa, Senhor, nenhum de nós, em vez de ficarmos murchos ou parados, ainda pior ainda, esfriarmos, Deus. Nós queremos esquentar, nós queremos mais de Ti, Senhor. Eu quero mais unção, eu quero mais sabedoria, eu quero mais amor, Senhor. Eu quero ser pacificador, eu quero ser reconciliador. Senhor, abençoa cada um. Senhor, no nome de Jesus Cristo, abre os olhos espirituais de cada um de nós, Pai. Que nós possamos ver, Senhor, o que o inimigo está tentando fazer. E também, Senhor, que possamos ver os Teus anjos, a Tua proteção, Senhor, a Tua vontade, Deus. Reina sobre nós, Senhor. Venha sobre nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu quero ser como o Teu servo, Senhor, Eliseu. Senhor, eu quero aprender mais de Ti. Senhor, que nós possamos, Deus, crescer na Tua presença. Senhor, que nenhum de nós guarde mágoa, que nenhum de nós fique ressentido, que nenhum de nós deixe a ira, Senhor, ficar dentro e passar de um dia para o outro, porque nós sabemos, se acontecer isso, Senhor, o inimigo pode tomar espaço e entrar. Nós não queremos guardar, Senhor, ressentimento. Nós não queremos guardar ira, Senhor, de um dia para o outro. Nós queremos a Tua paz. Por isso, Deus, dá unção de pacificador. Dá unção de conciliador, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, ter mais paz em casa, mais paz com os amigos, no serviço, Senhor, na igreja, Deus. Unge cada um aqui, Senhor, com unção de pacificador, de reconciliador, de perdoador. No nome de Jesus Cristo, Deus. Senhor, venha, porque nós sabemos que assim a Tua paz vai reinar em nossa vida, no nosso coração e ao nosso redor, e na nossa igreja, na nossa família e onde nós estivermos, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido? Amém. Diga para o Senhor assim: Senhor, eis-me aqui. Usa-me como Teu mensageiro, como Teu servo, como Teu filho, como Teu pacificador, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe, querido. Dá um abraço ao teu vizinho e fala: que o Senhor te abençoe com muita paz, com muito amor e com unção dobrada do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo.